Fala galera, vocês estão de Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Seiya EX Metal, herdeiro da armadura de ouro, o Seiya de Sagitário. Bom, vou citar de diferença aqui da primeira versão, né, porque a gente já tem um Seiya de Sagitário na linha EX, tá? E a gente vai ver essa figura polêmica, pensa numa figura polêmica, galera. A polêmica já começa pelo fato de a gente já ter um Seiya, né? Aí lançar mais um, será que era necessário? Eu vou entrar em todos os detalhes agora, tá? Vamos ver primeiramente a caixa. E a caixa aqui tem uma arte, um tema escuro, né? Não é dos Elísios, é engraçado, né? É o Santuário à Noite. Eu achei que iria fazer mais referência à saga dos Elísios, né? Que eles colocam armadura de ouro. Já que esse set aqui é um set novo, é o set dos herdeiros da armadura de ouro. Então já anunciaram o Shun de Virgem. E o Shun de Virgem, ele aparece na saga dos Elísios, né? Então, sei lá, tá diferente aqui. Olha, tá vendo isso aqui? Essa aqui é a logo do Saint Seiya. Embaixo tá escrito Masami Kurumada e a Toei Animation, né? Então, não tem a logo do Saint Seiya da saga de Hades. Ou seja, né? Que confusão é essa, ô Bandai? Não sei o que eles estão fazendo com esse set, tá? Não sei. Ó, temos aqui a logo do EX Metal, já que é um item, né? EX Metal, eu acho que é uma das novidades bem-vinda para o set, além da Red Scoot ser refeita, né? Será que isso vai salvar a figure? Vamos ver. Quanto da coloração, né? A coloração não tá fiel a nada, né? Ó, aqui a armadura de Sagitário. A gente vai olhar em detalhes. Vou falar da coloração, vou falar tudo completinho, tá? Aqui as Red Skulls. Tá uma pose dele bonita aqui. Uma pose de ataque dele. Aqui a parte... Nossa, essa aqui tá lindo demais, essa constelação aqui, né? E aqui embaixo, tal. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui. Item deslacrado. Peguei lá com Lei Hobby, tá? No final dos vídeos vou indicar para você pegar com ele também, né? Vou passar o Instagram dele. Então fiquem atentos aí. Aí, ó. Aí vem aqui o manual de Sagitário e 3 blisters. Deixa eu organizar aqui. Então, galera, esses 3 blisters aqui. Então aqui tá o corpo. Esse corpo aqui é inédito, né? Um EX Metal para Bronze Boys. Até então não existia. Essa é uma novidade que eu gostei. Vou falar melhor sobre. Tá aqui grande parte da armadura. No outro blister, tá aqui a parte do object, o cinturão, né? A parte do tronco e o elmo. E o outro blister, a asa, o cabelo para usar com elmo, as mãozinhas e as faces, tá? Eu vou tirar do blister aqui para a gente analisar as peças uma por uma. Segura aí. E tá aí, galera. Bom, vamos falar um pouquinho dele aqui. Cara, eu tô muito revoltado, mano. Eu vou ter que me segurar muito no review para não dar um soco nesse boneco. Vamos lá, vamos começar com os extras aqui, né? Vem o esqueleto do Object, né? Olha que cor horrível, galera. Olha que cor horrível. Que deprimente, cara. A gente sabe que tem uma luz direta aqui, né, no objeto, então o reflexo faz essa parte aqui ficar verde, né? Mas na luz natural, no expositor, não aparece esse verde, né? Só que isso não é uma defesa, galera. Isso não pode falar, ainda bem que... Não. Existem colecionadores, cara, que tiram fotos excelentes para poder postar no Instagram ou nas suas redes sociais, uma foto mais bonita que a outra. Aí vai lá, tira foto desses itens que agora está vindo com essa cor. O item fica verde na foto, cara, muito diferente dos outros itens. Cloth Myth não é feito só para poder expor, cara. A galera quer tirar uma foto, quer mostrar a coleção para os demais colecionadores que não moram na casa dele, né? Então como é que a gente faz isso? A gente tira a foto, pô, e manda para a pessoa, posta em grupo. Aí na foto esses itens vão ficar tudo verde. Pô, não pode, né? Então não é uma defesa, galera. Quando você fala assim, galera, mas tudo bem, no expositor não aparece. Mano, não tem que aparecer em lugar nenhum. Não tem que aparecer em foto, não tem que aparecer em vídeo. Esse verde não tem que aparecer de forma alguma. Não é só no expositor.
Então, pelo amor de Deus, não defenda isso, galera. Mas, de fato, né, é uma verdade que no expositor não aparece. Eu vou mostrar, vou ter que fazer um take extra, colocando isso aqui lá no expositor, tentando não usar uma iluminação direta, para vocês verem do que eu estou falando, né? Enfim, ó, o arco, a flechinha aqui, tudo verde, é de plástico. Onde a parte de plástico é onde aparece mais esse verde, né? Só que a armadura de Sagitário é praticamente plástico. Muita peça em plástico. Olha essa asa. Olha essa asa, galera. Olha o reflexo disso aqui. Olha aí. Bizarro, né? Vou fazer uma comparação com a outra asa aqui. Eu não tenho ceia de Sagitário, tá? Tem uma Iolus de Sagitário. Olha a diferença, pô. Olha a diferença, galera. Olha isso. Loucura, né? Ó, aqui as partes de metais, ó, também é bem verde. Igual a cor do Chakra, do Doco, né? O Milo e o Máscara da Morte, ainda esse verde aqui, só vinha nas partes de plástico. Agora não, agora tá vindo na parte de metal também, né? Desde o Doco de Libra. Aí o Chakra também veio assim, né? Olha a diferença, galera, de uma cor para outra. Eu vou fazer uma comparação melhor depois, tá? Mas olha isso, a diferença é muito grande, cara. A mais polêmica ainda é pelo fato dessa armadura ela ser completamente dessa cor. Ela tem a proposta dela é ser linear na cor, né? Ser uma cor só. Tipo um OCE, só que a coloração não é de OCE, né? Original Color Edition. Porque a roupinha dele não é... É uma versão inventada, cara. Tá vendo que o cinto, ele tem uma coloração mais laranjada no anime, né? É o cinto, o elmo, ele é alaranjado e as outras peças um dourado. Aqui não. Aqui tá vindo tudo da mesma cor, tá? Então é uma cor que não existe, uma cor que não tem no mangá, é uma cor que não tem no anime, nem nenhum filme. É uma cor inventada deles, tá? Que sinceramente não tem explicação. Só essa questão aí já torna o Seiya de Sagitário, a primeira versão, bem melhor, ano-luz. Ainda tem o erro de mandar o elmo na versão mangá, né? Porque no anime ele não tem os adornos, né? Quer dizer, reaproveitamento de peça, os caras não faz algo novo, né? Não mexe na armadura, quer usar o mesmo molde. Era simplesinho fazer isso aqui na versão anime, os caras não fazem. E aí vamos ver as mãozinhas aqui, ó. Vem 1, 2, 3, 4 pares de mãos. Tem mãos para o arco e flecha, óbvio, mãos abertas, mãos fechadas e mãos de pose, né, para fazer, por exemplo, a preparação do meteoro de Pegasus, tá? Além das mãos neutras que tá ali no boneco. Aí vamos olhar as faces. As faces é muito interessante, né? Cara, essas faces estão espetaculares, né? Mas ela é o molde do Seiya V3, tá? Só que algumas faces foram refeitas, né? Foram criadas, na verdade, né? Mas o molde é o mesmo. Por exemplo, essa face aqui, sorrindo, é a face do Seiya V3. Ela não tem diferença alguma, tá? Olha aí, o molde é o mesmo. E aí, o Seiya de Sagitário não tem, a primeira versão não tem essa face sorrindo, tá? Essa face aqui é o molde do V3, só que o V3 não tem essa face aqui, tá? Essa face arranjando os dentes, olhando para o lado. O do Seiya V3, ela com os arranjando os dentes, só que olhando para frente, tá? Então tem essa diferença aí, beleza? O da Bandai, ele tem essa expressão aqui também, né? Só que o molde é bem inferior, tá? Então essas são as diferenças. Aí temos essa expressão de ataque aqui, essa aqui já é a cópia do V3 mesmo, tá? Eu não estou vendo diferença alguma, beleza? Espetacular essa face, não tenho o que dizer. E aí temos essa face aqui é exclusiva desse item também, tá? Porque o V3 não tem face neutra, é só aquela sorrindo, né? Deixa eu tirar o cabelo aqui para mostrar melhor para vocês. Olha lá, essa face neutra aqui é nova, tá? Olha aí, top demais, né? Agora, o cabelo não é do V3. O cabelo é uma cópia exata do Seiya de Sagitário. Então tá, face do V3, cabelo do Seiya de Sagitário. Não tem diferença. Olha o molde aí, galera, ó. É a mesma coisa, eles não criaram um molde novo,
tá? Até por conta de encaixe com elmo, né? A Bandai tá reaproveitando itens aqui adoidado, tá igual MST, cara. Então ela não fez um cabelo novo, né? E nem as faces ela criou nova a partir já de um molde, né? E aí vamos ver o corpo aqui. Esse corpo aqui que é o inédito, né? Que é um corpo menor e ex-metal. A gente não tinha isso ainda. Mas agora vamos fazer um comparativo aqui para ver se realmente está menor. Uma coisa que eu, mano, fico bolado com a Bandai é que eles não diminuíram o braço. O braço é gigantesco. Gigantesco. Por quê? Por conta da armadura, né? Porque se diminuir o braço, a armadura não vai entrar. O que eles tinham que ter feito? Feito uma armadura menor, tá? Porque a armadura ela se encaixa com o usuário. Então ela tinha que fazer uma armadura menor para colocar os braços menores no Seiya. O pescoço sim está menor, tá? O pescoço é menor. O ombro, a largura do ombro é a mesma, né? Por conta da armadura, tá? Mas aí a perna eles diminuíram. Só diminuir a perna aqui, cara. O que para mim não é suficiente, tá? Mas eles diminuíram. A perna tá bem menor na coxa. Eles diminuíram a coxa. Tu vê que a canela aqui, ó, canela sai praticamente do mesmo tamanho. Mas aí, quando coloca aqui, ó, o EX Metal aqui normal fica bem maior. Olha lá, ó, na mesma altura, bem maior. Eles diminuíram só a coxa. Por que eles diminuíram a coxa? A canela eles não podem diminuir pelo mesmo motivo da armadura do braço, né? O tamanho da canela, da armadura da canela é um tamanho só, eles não vão fazer uma armadura menor. Mas como é que eles conseguiram diminuir a coxa? Porque, cara, a Bandai tem muita sorte, cara. Porque tá vendo esse gap aqui entre a armadura e o saiote, né? Esse gap. Então a Bandai tem esse gap aí para diminuir, né? Então o que acontece? Ela diminui a coxa, aí os encaixes ficam mais para cima. Você vai ver que o gap aqui vai ser bem menor entre o saiote e a coxa. Então eles têm esse espaço para diminuir, né? Coisa que não dá para fazer na armadura do braço. Para mim não é suficiente, mas mesmo assim é um corpo menor, tá? Vai ficar maneiro, com certeza, tá? Ó, corpo bem rígido, tá? Bem rígido, qualidade muito boa do EX Metal, tá? Pintadinho aqui de dourado, o braço aqui pintado de dourado, o pino pintado de dourado, sensacional. Uma coisa que eu quero fazer um teste aqui, galera, é porque eu sei que muita gente vai querer talvez trocar a armadura. Olha o que eu fiz. Peguei aqui do Ayori de Sagitário o braço, só para ver se esse EX Metal aqui, que é uma coloração esverdeada, para ver se ele combina com a armadura padrão, para ver se vai ficar diferença. Ó, tem diferença sim, tá? Mas acho que não vai incomodar, galera. Não vai incomodar não, mas tem diferença sim. Aí. Mas fica maneiro, hein? Caso você queira trocar a armadura, porque essa armadura verde aqui não combina com porcaria nenhuma, ó, já tem essa opção. Valeu? Teste feito, galera, e aprovado na minha opinião. Agora vamos para a montagem. A montagem eu vou fazer acelerada porque o planeta inteiro já montou um Seiya de Sagitário na vida, né? Para quem coleciona, então não tem o que ver. Vamos fazer a montagem aqui acelerada e já volto com vocês com o resultado.
E tá aí, galera. Ó, montagem super simples. O encaixe da asa foi perfeito, tá? O encaixe do cinto foi perfeito, né? Tudo se encaixou perfeitamente, tá? Vamos botar aqui a cabeça dele sem o elmo primeiro, pra gente ver como é que fica, né? Vamos lá. Aí, ó, foi. Tá aí. Vamos lá, vamos botar esse elmo nele aqui. Vou botar o elmo primeiro no cabelo aqui, tá? Que fica mais fácil. E vou lá. Nossa, macho. Caraca, cara. Mano, isso aqui tá muito ruim. Os caras conseguiram estragar a armadura de Sagitário, mano. Coisa que eu achei que era impossível. Os caras conseguiram. Tá uma cor muito feia isso aqui, galera. Desculpa, mano. Ó, se fosse uma cor bonita, os caras não fizeram os detalhes, os adornos da coloração certa. O saiote alaranjado com o elmo alaranjados. Não fizeram. Mas pelo menos fizesse uma cor bonita, ainda ia ter essa desculpa, né? Eles não fizeram certo o anime, igual o anime, mas pelo menos fizeram uma cor linda, igual o C de Sagitário Ouro 24 quilates, né? Ele não tem uma coloração do anime, ele é todo linear, só que é ouro 24 quilates, né, galera? A cor é linda, é uma das peças mais bonitas da coleção Clothing FX. Então, se eles fizessem, não fizemos fiel, tá? Mas fizemos uma coloração linda, galera, ia ter essa desculpa. Mas os caras fazem um negócio que não é fiel e ainda feio, mano. Uma coloração feia. Isso aqui tá horrível, galera. Ó, lembra que eu falei do Gap, ó. A armadura fica lá em cima, ó. Deixa eu mostrar o outro. Aí, ó, tá vendo? Aqui aparece, no Aeolus parece mais a calça, ó. Tá vendo? A hora do C não, vai até lá em cima. Esse é o efeito de ter diminuído a coxa sem mexer na armadura, né? Então, aqui tudo bem, a solução tá top. O problema é que o braço tá gigantesco, né? Não é uma coisa que incomoda muito, né, cara? Mas a gente vê que não tem um carinho a mais, igual fizeram com o Regulus. Por exemplo, o Regulus da Shine Time, né? Uma marca paralela que fizeram um negócio totalmente novo, um corpo totalmente novo, totalmente pequeno. Esse aqui não teve esse carinho, né? Fizeram igual a MST. MST só diminuiu a perna do Regulus. Então, esses exemplos que eu uso para você ver que uma empresa original está no mesmo nível de reaproveitamento de uma empresa paralela. Galera, isso está horrível, né? A coloração está péssima. Deixa eu só colocar o arco e flecha aqui nele para finalizar, né? Você desmonta aqui o arco, coloca na mão dele, que eu já deixei aqui a mão já preparada para isso, né? Pode deixar aqui o comparativo completo das duas peças ali com a coloração do Aeolus de Sagitário, eu faço daqui a pouco, tá? A flechazinha aqui, ó, montagem completa, galera. Eu vou fazer uma pose melhor, né, no take de pose. Por falar em take de pose, tá? Eu vou fazer Cara, esse personagem aqui, ele é tão importante, né? O Seiya de Sagitário, ele é tão importante e merecia uma atenção melhor pela Bandai, tá? Mas pelo menos essa atenção eu vou estar dando aqui no canal Dioramas Review. Vou fazer um take de pose, né, que esse Seiya merece. E aí eu já volto com vocês com o comparativo e as considerações finais. Vamos lá. A armadura de ouro, que é a maior honra entre os guerreiros sagrados, só se permite que seja usada por aquele que desenvolver o maior cosmo e se igualar à plenitude do universo. A armadura de ouro do signo de Sagitário, ela me escolheu.
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! E tá aí, galera, um comparativo aqui de armadura, tá? Eu não tenho um Seiya de Sagitário, então a gente compara com a Aiolus de Sagitário. A gente vê aí que, de fato, o Seiya tá bem menor. Ah, tá vendo o gap da perna que eu falei, né? Eles diminuíram a perna e tô com a impressão que eles diminuíram também o abdômen. Você tá vendo como é que tá bem maior aqui do Sagitário? E ele tá com o abdômen recolhido, tá? Então, de fato, o Seiya de Sagitário está bem menor. Eu só gostaria que a Bandai fosse além e tivesse feito o braço menor também. Mas, de longe, esses são os piores problemas da figure, né? Olha a coloração, galera. Pô, não tem como. Cara, olha isso aqui, doido. Isso aqui é um dourado, cara. Isso aqui é um dourado. Porém, a gente viu que nesse tipo de cenário aqui, aqueles verdeados já deu uma, né? Já saiu um pouquinho. Tá? Mesmo assim ainda aparece o verde, nada vai superar essa cor aqui maravilhosa. Olha isso aqui, cara. Por que a Bandai não fez um negócio desse aqui? Relançava, mas tem que criar uma coleção nova. Para que criar coleção nova? Para quê? Uma coleção nova feia, né? Cria uma coleção, já tem um Seiya de Sagitário, faz um relançamento ele no EX Metal, ó. Estamos fazendo um relançamento aqui no Seiya EX Metal para poder combinar com os próximos lançamentos aí, que vai ser o Shun, o Ikki de Leão. Não precisava trocar a coleção, o tipo de coloração. Não precisava, galera. Ainda consegue-se ver diferenças entre metal e plástico. A diferença é igual ou pior a diferença entre metal e de plástico do Aiolus. A única diferença aqui que é bem-vinda, sim, é o EX Metal. Fica muito melhor. Olha isso aqui, galera. Isso aqui isso aqui é sacanagem, né? É uma coisa que a gente já está acostumado, óbvio. Nunca foi reclamação, porém o EX Metal é de longe muito superior, é uma evolução da linha, uma tecnologia melhor e é sempre bem-vindo o EX Metal na armadura, né? Eu acho que é o único ponto positivo aí da figure quando se fala de armadura de um para o outro, né? Eu vou fazer só um testezinho aqui para a gente ver o que seria ideal a Bandai ter feito, né? Pera aí. Olha aí, galera, olha o que a Bandai era para ter feito no mínimo. Era isso aqui. Peguei o elmo e o saiote do Aiolus de Sagitário, né? Para poder fazer esse teste aqui, para ver como ficaria. Ó, mesmo com verde, a galera ia reclamar, né? Com certeza ia reclamar, mas a galera ia ainda comprar, né? Porque o EX Metal ia estar valendo a pena, as faces novas ia estar valendo a pena. Então, cara, olha isso aqui. Bem melhor. Cara, que decisão inútil essa da Bandai de fazer a coloração da armadura fiel a nada. Bom, teste feito aí para vocês, tá? Eu não troquei a armadura toda porque eu acho que é desnecessário, né? Mas já dá para você ter noção aí de como ficaria, tá? E agora vamos para as considerações finais aqui do Seiya. Então vamos lá, galera. Peças de metal e de plástico. Plástico é o elmo, a asa, as ombreirinhas pequenas aqui, as partes que se encaixam no protetor de antebraço, né, que é o cotovelo, essas asinhas aqui do pé, o abdômen, o arco e a flecha. Então é bastante peças em plástico, né? A montagem é excelente, nada para reclamar, uma das melhores montagens aqui da Bandai para a armadura de Sagitário. Pô, o corpo veio perfeito, tá? O EX Metal dá uma estabilidade melhor para essa figure. Tá? A armadura de Sagitário precisa de EX Metal, é indispensável, senão o corpo fica molenga ali por conta do peso da asa, né? Cara, isso aqui, o EX Metal é um dos melhores pontos dessa figure. A coloração, né, a qualidade da pintura, né, não veio com nenhum descasque, para mim veio muito boa, né? Agora, a coloração que veio péssima é o ponto mais baixo dessa figure, tanto na escolha, né, de pintura e na tinta usada, né? Essa tinta aí que já falaram também que esse tipo de pintura é para poder ficar mais
uma qualidade melhor, né, para não sair tão fácil, né? Vamos ver, mas não fica uma cor muito bonita, né? Sobre a cor nada a ver que eles criaram para esse set, né? Não é fiel ao mangá, não é fiel ao anime, não é fiel a nada. Para mim também desaprovo. O design da armadura é o mesmo e o da Red Cult em si é uma coisa que a gente já tem, né? Ficou bom, né? O cabelo é do próprio Seiya de Sagitário, mas combinou com as faces do V3. Lembrando que essa daqui, face séria aí, é um item novo. O do Seiya V3 é sorrindo, então acaba que tem um design novo, né, em algumas expressões, tá? Ficou muito bom, né? Também é um ponto alto da figure. Então vamos de nota, galera. Galera, eu vou dar uma nota 7 para isso aqui, tá? O reaproveitamento das peças, a pintura, tudo me desagrada, né? Tirei ponto. Por exemplo, o X-Metal é bom, tá? Mas só que ele não é perfeito. Para ser perfeito, eles tinham que diminuir o braço e fazer uma armadura nova, né, na parte do braço para poder ter o braço menor, né? Tirei ponto também dessa repetição de elmo aqui, que não combina com o anime. Óbvio, tirei todos os pontos possíveis aí que eu preciso dessa pintura e dessa escolha de coloração da armadura. Tá? Nota 7 é a pior versão da Bandai do Seiya de Sagitário que existe. Tá? Para mim é a pior versão de armadura. E aí, Renan, você recomenda eu comprar isso aqui? Você recomenda eu trocar meu Seiya de Sagitário por esse aí que é EX Metal? Tu é doido, velho? Tu tá me fazendo essa pergunta, tu é doido? Né? Não vale... Mano, as faces novas e o EX Metal não vale a pena, não compensa trocar o seu Seiya. Só você pegar uma face aí do Seiya V3 e colocar que já fica perfeito. E aí só ficaria o EX Metal de vantagem, que não vale pela Fury, cara. É mais fácil achar um Seiya de Sagitário normal, né? O problema é que você não consegue fechar o set, tá, na versão anime, tá? Porque eles não lançaram o Shun e nem o Ikki. E aqui nessa coleção, provavelmente que saia o Ikki, né? O Shun já foi anunciado. E aí, se você quiser realmente montar o set, vai ter que ir nessa peça ou nem monta o set, mano. Faz os seus customs aí, né? Que é sucesso, tá? Melhor do que ficar com essa coloração verde aqui, tá? Bom, como eu estou mostrando para vocês, aí no expositor não aparece esse verde, mas não é justificativa, porque é para tirar foto, para fazer um vídeo, para mostrar foto para os seus colegas, vai ficar tudo verde. Então, não é vantagem. Beleza? Então, galera, esse é o review de hoje, tá? Quem quiser pegar, fala lá com o Lei Hobby, tá? @LeiHobby no Instagram. E quem quiser, ele envia essa peça aqui direto do Japão, tá? Ele enviou para mim no dia do lançamento, então chega rapidinho. Aí, se você não quiser essa peça, tudo bem, mas os outros itens licenciados, né? Outros Cloth Myth da Bandai, se você quiser, só chamar ele lá que ele consegue para você diretamente do Japão. É uma das melhores formas de você importar hoje em dia, tá? Ele te explica direitinho, tá? Como faz, ele, cara, vai lá que eu recomendo demais, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar, deixar o like, se inscreve no canal. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!